Olá, estamos aqui com o Educast. Esse podcast é feito especialmente para você. A gente aqui na Edu Direito preparou os melhores especialistas para a gente conversar, para que você fique atualizado nos melhores temas do direito e na inteligência artificial aplicada ao direito. Hoje, a gente tem aqui a honra de receber dois advogados criminalistas, o Luiz Requião e o Daniel Lima. Eles estão aqui para discutir com a gente direito penal e as implicações que a gente vai ter em relação às aplicações da inteligência artificial. Então, a gente vai tentar abordar hoje de duas formas. A inteligência artificial servindo como ferramenta para o direito penal e também as consequências, o que isso pode ter de fragilidade e risco jurídico para o direito penal da má utilização dessas ferramentas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso convidado super ilustre, especial, que é o Daniel Lima, tá? O professor Luiz Requião é do direito também, assim como eu, então nós estamos recebendo Sim, nós estamos recebendo um convidado. o convidado, tá? A gente gostaria de agradecer. Uma honra tá? estar aqui. E eu gostaria de fazer uma apresentação breve, tá? Curta, né? Não vai ter tempo para falar todo o currículo de vocês, espero ser justo. O Daniel Lima, ele é advogado criminalista, mestrando em Ciências Criminais na PUC lá do Rio Grande do Sul. Especialista em Ciências Criminais e Segurança Pública pela UERJ, a estadual lá do Rio de Janeiro. Bacharel em Direito pela UFBA. Possui diploma superior em Tecnologia e Subjetividade Política. Coordenador-geral do Departamento de Publicações do Instituto Baiano de Direito Processual e Penal. Associado ao Instituto de Defesa de Direito de Defesa. Ex-monitor do Patronato de Presos e Egressos do Estado da Bahia. Tá? Esse está aqui com a gente. E o nosso advogado da casa, Luiz Requião, também advogado criminalista, tá? Professor de Direito Criminal, Processual Penal, Prática Penal e Direito Penal Material. Membro da Comissão de Direito Militar da ABA, especialista em Direito Penal Informático, presidente do Tribunal do Júri, coordenador de curso de Direito, palestrante, professor de Direito Penal, 4 livros publicados, especialista em Ciências Criminais, técnico em Direito Penal Informático, especialista em Direito Digital, docente de graduação e pós-graduação. Bom, vou agora passar a bola para vocês. Primeiramente, para o nosso convidado, Daniel Lima. Por favor, se apresente, porque eu fiz aqui uma metralhadora de letras, talvez... Muita coisa. Por favor, explique para os nossos ouvintes um pouco da sua história e o que é que você gostaria de abordar com a gente hoje. Então, primeiramente, é um enorme prazer estar aqui com você, André, Luiz, meu colega aqui de profissão, que estamos aí no front, né? Sabemos bem das mazelas do direito penal. E quando você fala sobre inteligência artificial, é exatamente a área que eu me debruço enquanto pesquisador. Há algum tempo, desde 2020, eu acabei tendo um interesse, manifestei o interesse exatamente em pesquisar sobre isso, principalmente no âmbito das tecnologias de reconhecimento facial. Inclusive, aqui vem uma coisa interessante, foi através até de um podcast. Estamos num podcast e foi através dele que, de alguma forma, eu me atentei a isso. Estávamos em pandemia, acho que era uma época exatamente que realmente estávamos recolhidos, e esse podcast acabou sendo grandioso, principalmente nesse aspecto de saber do que se tratava de fato essa tecnologia, que foi exatamente com o Pablo Nunes. Ele hoje é um grande pesquisador lá no Rio de Janeiro, um cientista político também, e mantém uma rede. No final, inclusive, teremos um espaço para isso, mas chamado Panóptico, que desde já eu já acho que é uma boa ferramenta para que todos os pesquisadores e pesquisadoras possam ter acesso, e sai muita coisa importante quando a gente fala em vigilância em massa. Então, através disso, eu pude ter esse contato e passei a pesquisar na UERJ esse tema. Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e foi objeto de minha especialização. Pesquisei principalmente aqui no âmbito do estado da Bahia, que hoje é o estado que mais utiliza essa ferramenta, o primeiro a utilizar essa ferramenta, que inclusive aqui dentro do estado da Bahia, em Salvador, onde estamos falando, foi onde ocorreu a primeira prisão com o uso da tecnologia de reconhecimento facial no Brasil. Então, digamos que realmente estarmos falando sobre inteligência artificial e essa interseção com o direito penal vai nos trazer, sem dúvidas, alguns
alguns panoramas do que está acontecendo no Brasil hoje, também na Bahia, nesse aspecto local, que é importante também tratarmos sobre isso. Mas, e dentro disso, temos também outros aspectos ligados a essa questão. Eu atuei como monitor do Patronato de Presos e Egressos há 10 anos, como monitor. Então, assim, em matéria de sistema prisional, e aí se vincula exatamente essa tecnologia que é feita de alguma forma para fingir encarceramento, então acho que é um tema sensível que eu tenho lidado, claro. Lidando também com os vieses, de onde vêm essas tecnologias algorítmicas e outras ferramentas que de alguma forma foram feitas, principalmente no âmbito de a gente achar que o interesse maior interesse público maior é proteger o cidadão tido como de bem, muito entre aspas, trazendo exatamente essa questão de ter uma segurança pública, e aqui que acaba se materializando em outras coisas que vai trazer prejuízos, como você bem pontuou aqui nessa sua introdução, em direitos fundamentais violados. Então, esse ponto me lembrou uma fala do Luiz Requião, num dos seus vídeos do YouTube, que eu assisto de antemão, gostaria de parabenizar pelo trabalho. Queria ouvir um pouquinho, né, da sua trajetória para você explicar para o pessoal e os temas que você vem trabalhando sobre isso. Eu acho que a minha trajetória é um pouco similar ao de Daniel, enfim, eu já estou na área há mais de 15 anos, né? Formei em 2008, colei grau em 2008. Eu tenho certeza que ele também, então, comecei na advocacia criminal, aquela advocacia ainda muito rudimentar, vamos dizer assim, aquela advocacia de processo de papel, né, de você ir no fórum, de processo de 10 volumes, 11 volumes, você tem que carregar aqueles processos, e você consegue identificar pelas páginas amarelas que ali estava um laudo de lesões corporais ou um laudo de exame cadavérico. Era muito fácil identificar com fotos e tudo mais. E a gente migra desse modelo de processo para processos mais digitais. E isso eu gosto de usar isso como paralelo, e a pandemia trouxe essa aceleração muito grande. Então hoje a gente está falando de audiências por videoconferência, discutindo esses temas numa justiça mais digital, né? E obviamente isso se dá porque o mundo se torna cada vez mais digital. E como o Daniel coloca, e aí a gente tem essa discussão do reconhecimento facial, que é um debate que já vem de um tempo, né? E aí a gente discute, e aí é quando a gente vê que algumas teses filosóficas têm muito valor, né, quando a gente discute o direito penal. E aí eu gosto muito, todas as vezes que eu trato desse tema de reconhecimento facial, já tive a oportunidade de escrever algo sobre essa ferramenta também, utilizando inclusive de dados advindos da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nas audiências de custódia, né? Aqui são normalmente as audiências que ocorrem por pessoas que são reconhecidas e são presas em flagrante nesse reconhecimento, né? E aí a audiência de custódia, e muitos deles são acompanhados pela Defensoria Pública. Então tem muito dado trazido pela Defensoria Pública que são dados interessantes de se estudar, né? E aí quando a gente fala muito de reconhecimento facial, eu sempre gosto muito de lembrar da teoria, né, da filosofia da necropolítica, porque eu acho que o reconhecimento facial ele é só uma reafirmação da necropolítica, né? É mais uma ferramenta. O que é necropolítica? Bom, a necropolítica, eu vou resumir, né? Ela é uma teoria, né, de um angolano, um filósofo, Mambembe, aquele Mambembe, que diz que, na verdade, o Estado ele escolhe a pessoa que ele pode matar, sendo muito claramente. E aí o termo necropolítica vem exatamente de que normalmente essas pessoas são os negros, né? Isso ficou muito claro no Estado brasileiro, na Bahia? Ele fala de forma geral, sim, mas isso na nossa realidade, né, socioeconômica e na nossa realidade preconceituosa tem muito mais sentido. Isso ficou muito claro na pandemia, né, de pessoas que tinham acesso à vacina e pessoas que não tinham acesso à vacina. Ou seja, o Estado escolheu ali quem podia morrer e quem não podia morrer naquele momento. E isso acontece no sistema prisional ou no sistema criminal todos os dias, né? A justiça criminal ela é muito mais incisiva para uma parcela da população e muito mais flexível, muito mais agradável para uma outra parcela da população. Isso é nítido, todo mundo sabe, né? E o reconhecimento facial ele é apenas um carimbo tecnológico, muitas vezes, dessa necropolítica, e que parece ser uma verdade absoluta, uma verdade que não tem como errar, porque foi a tecnologia que acertou, né? E aí você vê... Uma tecnocracia. Seria um pouco isso, né? E aí você vê da onde vem esses dados, né? Essa ferramenta é feita por quem? Essa ferramenta é alimentada de que maneira,
né? Quais são os dados que ela recebe? Porque, obviamente, o funcionamento dela é um funcionamento que é realizado a partir de dados do qual ela percebe que é a maioria. Então, qual é o dado que normalmente são os criminosos no Brasil e que normalmente são os criminosos em Salvador, especificamente? Negros, homens e uma faixa etária ali dos 20 a 35 anos. Então, normalmente essa ferramenta ela tem uma predisposição de um maior reconhecimento dessa parcela da população do que outras. Daniel, você vê mais oportunidade ou mais ameaça da utilização da ferramental tecnológico, seja por inteligência artificial ou não, para esses problemas que o Luiz Requião elencou aqui? Então, eu acho muito importante essa pergunta, porque os estudos que estamos tendo atualmente, ele diz respeito, basicamente, em alguns campos, ao respeito aos direitos e garantias fundamentais, né, do cidadão, que está, de alguma forma, sendo colocada ali em um ambiente de vigilância em massa. Isso falando em reconhecimento facial. Certo. Mas quando a gente fala em tecnologia, eu acho importante a gente dizer que a gente não está demonizando-a. Não é esse o caminho. Eu acho que a tecnologia é muito importante quando bem utilizada. Quando a gente parte desse pressuposto que é bem utilizada, quando você tem, tem dados que são transparentes, onde você determina de onde estão vindo e qual a tecnologia auditável, né? Auditável, exatamente. Você sabe para onde vai partir, sabe que são as pessoas que de alguma forma serão contempladas naquele ambiente. Uhum. Quando temos, por exemplo, uma tecnologia em que se baseia em dados que são, de alguma forma, representativos, sim, com uma escala maior de diversidade. Não representativo de olhando, olha, se tem mais negros na prisão, Exato. então logo a maior probabilidade. Exato. Quando a gente traz essa preocupação também em saber quem são as pessoas que estão hoje criando algoritmos, quais são as empresas que estão fazendo isso. Existe ali uma parcela de pessoas que são asiáticas, pessoas negras, além das pessoas brancas que já estão contempladas historicamente nesse ambiente. Porque, de certa forma, quando a gente alimenta um dado, um algoritmo, por isso que vem essa questão de que são decisões automatizadas. Não dá para a gente dizer apenas que o algoritmo por si só é racista, por exemplo, quando a gente fala de racismo algorítmico. Porém, quer dizer que, naturalmente, vamos ter uma pessoa que criou aquele ambiente, sim, mas também que vai ter uma pessoa que vai tomar uma decisão. Entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, do reconhecimento facial. E aqui trazendo para isso, Luiz, eu acho importante a gente falar do aspecto do Estado baiano, porque utiliza isso de uma forma muito sistemática e com uma visão de que a tecnologia de reconhecimento facial na Bahia, ela veio para, de alguma forma, proteger as pessoas. E também é uma ferramenta, por incrível que pareça, utilizada para procurar pessoas desaparecidas, ainda que nenhuma pessoa até hoje tenha sido encontrada com base nessa ferramenta. Estão falando aí de uma videomonitoração que acontece desde 2018 no estado da Bahia, principalmente em Salvador, região metropolitana. Essa tecnologia está em uso no estado da Bahia? No estado desde 2018. Desde 2018. Exato. Isso. Principalmente em Salvador, região metropolitana, em espaços públicos. Dentro do metrô, no espaço do Pelourinho, em outras regiões. Carnaval, micareta. Carnaval, exatamente. Estádios, né? Como aquele caso. Estádios, sim. Exato. E desde então, nenhuma pessoa não tem dados sobre pessoas desaparecidas. Todos os dados que tem são de pessoas presas por essa ferramenta. Luiz bem pontuou uma coisa que eu acho interessante, é de onde esses dados partem. No âmbito do estado da Bahia, é do Banco Nacional de Pessoas que estão presas, né? Do Banco Nacional de Mandados de Prisão que estão lá. Ou seja, a gente pega essas pesquisas, a gente verifica quem são as pessoas hoje que estão, em sua maioria, presas no Brasil. São pessoas negras. Ô Luiz, o que é que poderia ser feito para que esse cenário fosse mais interessante? É um pouco do que o Daniel falou. Eu acho que precisa de mais inclusão. Então, eu preciso de pessoas outras, né? Não só, normalmente, o europeu, que da onde essa tecnologia vem, um tanto quanto americanizada, mas eu preciso de maior inclusão. Eu preciso de pessoas negras fazendo parte desse processo. Eu preciso de pessoas trans, de pessoas, enfim, LGBTQIA+. Eu preciso de novas visões. Diversidade de uma forma geral. Eu preciso de diversidade geral. Então, a tecnologia, eu acredito que ela vai ser mais democrática ou mais correta, ou com a taxa de erro menor, quando ela for mais diversa. Quando eu tiver mais pessoas contribuindo com aquela ferramenta. Eu não acredito que uma ferramenta feita por um grupo específico vai conseguir solucionar os problemas. E aí eu não quero aqui também dizer que eles fazem isso de má fé, não. Sim. É porque a realidade de muitos deles. A realidade deles é essa. É o nosso viés cognitivo. É o nosso viés cognitivo natural.
Então, mas eu acho que uma das maneiras da gente, uma das primeiras maneiras seria uma maior diversidade. E eu acho que uma outra maneira é ter uma validação humana, muitas vezes, né? Eu acho que muitas vezes falta um pouco disso, um pouco do cuidado, né? Já aconteceu aqui na Bahia, já aconteceu em outros lugares, e existe esse caso emblemático do rapaz que foi reconhecido do estádio, Sim. passou todo o constrangimento de ser retirado do estádio, ser levado por todo o gramado, preso, algemado, Exposto ali, exposto né, a milhares de todo pessoas. mundo, e depois você chegou lá e disse que não era ele. E, ok, deu um tapinha nas costas e disse, vai lá, muito obrigado, não é você. Exato. Como assim? Né? Então, é preciso também uma preparação da segurança pública de compreender como usar essa ferramenta. Não, então, E das limitações da tecnologia. eu preciso da diversidade, É. mas eu preciso também que haja um treinamento de como fazer essa abordagem para evitar esses tipos de situações. Né? Eu preciso de uma dupla validação. Sim. Então, eu acho que é um pouco como o Daniel falou, ninguém aqui é contra a tecnologia, ninguém aqui é contra a IA, nem contra nenhuma ferramenta, porque elas otimizam e facilitam a nossa vida Sim. de uma maneira absurda. Eu queria né? até aproveitar e explicar sobre essa representatividade do exemplo que eu dei. Um exemplo bem simples, né? Uma estatística de uma tabela de contingência que a gente faz uma análise simplista, né? Não simples, mas simplista, de há mais negros na prisão, logo haveria uma probabilidade maior de negros reincidirem em crime, por exemplo, tá? Quando a gente fala em representatividade dos dados, não é isso que a gente quer dizer do ponto de vista de algoritmo, dados para serem utilizados para treinamentos de algoritmos e aprendizado de máquina. É que haja representação de cada situação específica e não os dados que já foram coletados com viés anterior. Exatamente. Será que se a gente não tivesse o viés anterior, a realidade prisionária seria essa no Brasil e em outros tantos lugares nos Estados Unidos, por exemplo, né? Porque a gente é bom ficar comparando com os países, não com os complexos de vira-lata nem nada, mas para a gente fazer até um direito comparado, que aí ou outras realidades mesmo sociais que extrapolam o direito, as ciências sociais, para poder a gente mostrar, trazer aqui para nossos ouvintes que há uma situação que precisa ser comparada, a gente precisa ser influenciado culturalmente, socialmente, no que a gente acha que é interessante como sociedade para a gente seguir para frente. E na tecnologia não é diferente. A gente não pode esquecer, como o Daniel falou, que a tecnologia ela precisa ser bem operada. Tá? Então, assim, pra gente assim terminar esse primeiro bloco, eu vou fazer uma pergunta, eu vou tentar fazer provocações, ser mais provocativo, vou fazer a mesma pergunta para vocês, aí dá um tempo para cada um responder, e que é o seguinte, faz de conta que essa tecnologia que a gente utiliza aqui na Bahia ou outra, a gente treinou o pessoal de segurança pública foi treinado para operá-la adequadamente, sabendo as limitações dela. Vocês acham que a gente ia ter um uso melhor dela? Por favor, primeiro, Daniel. Pergunta de milhões, mas eu tenho uma percepção pessoal, principalmente com base no que eu tenho estudado e com base, obviamente, nas pesquisas organizadas por entidades independentes, porque a gente precisa falar também da ausência de dados oficiais dos estados, que também, de certa forma, isso representa. A omissão de dados já diz muita coisa. Quando a gente procura algum tipo de resposta por meio da lei de acesso à informação e a gente não obtém essa resposta, o Estado está dizendo ali o motivo pelo qual ele está naquele espaço delimitando o seu lugar, que é um lugar, como bem pontuou aqui Luiz, de necropolítica. Mas aí quando você faz essa pergunta, que eu acho muito interessante, a gente tem também que partir do pressuposto que existe uma gama de situações e de necessidades de adequação que vai para além dessa questão, por exemplo, das pessoas envolvidas saberem que tem falhas. Porque isso já é delimitado, por exemplo, que essa tecnologia ela tem falhas, ela produz vieses, ela cria erros e ela não gera nenhum tipo de efetividade quando a gente parte, por exemplo, para essa ideia de prevenção de crimes. Porque se a gente pega o estado da Bahia em 2018 para cá, manteve-se o mesmo número de crimes. Inclusive a questão da segurança pública está sendo envolvido aí. Não diminuiu o número de roubos ou de crimes violentos. Inclusive teve um aumento significativo. Então, assim, essa tecnologia, ela está servindo para quê? Qual é o objetivo? Ela custou aos cofres públicos quase 1 bilhão de reais. Bilhão com B, sim, bilhão.
Então, assim, o Estado brasileiro já gastou, inclusive, utilizando essa tecnologia em cidades onde pesquisas da própria Secretaria de Segurança Pública diz que não há crimes no último ano, por exemplo. Se a gente pega um exemplo de Brejões, que foi uma cidade que lá em 2019 tinha esse dado, que não houve crime. E foi instalada a tecnologia nessa localização. E estava previsto para ser uma das cidades que seriam beneficiadas com essa tecnologia de reconhecimento facial. Então, daí a gente tira qual seria o objetivo dela dentro de uma cidade que não tem esse perfil. Entendi. Então, tem toda uma sistematização, e eu acredito que você muito bem pontuou essa questão do aprendizado de máquina, e também vinculado a essa questão dos preconceitos que nós, enquanto seres humanos, temos. Então, pessoas que, de alguma forma, já nasceram em um contexto histórico e social de discriminações, ela vai, de alguma forma, reproduzir isso no local onde ela estiver. Isso é fato. Então, essas pessoas que estarão lá, ainda sabendo desses vieses, e aqui é importante dizer uma coisa, Luiz, que eu fiz um questionamento à SSP, à época da minha pesquisa, lá em 2023, e teve uma resposta que eles disseram que não avaliam, por exemplo, os casos de falsos positivos. E o que são falsos positivos? É basicamente quando a gente temos a máquina, que de alguma forma verifica que aquela pessoa estava sendo procurada pelo sistema e dá um match. Se esse match for acima de 90%, o policial está, de alguma forma, apto a ir atrás da pessoa para fazer a abordagem policial. Só que essa pessoa que vai atrás, ela malmente, ela é, de alguma forma, submetida a uma formação sobre essa abordagem. Ela já não tem, porque sabemos bem como ocorre em boa parte das abordagens policiais hoje no Brasil. E quando se trata... A depender do lugar, doutor. A depender do lugar, exatamente. Existe uma padronização que é muito bem delimitada a depender da região onde a pessoa mora. Então, assim, aí, se a pessoa já não tem formação para isso, quando temos uma máquina que diz que aqui existe um match, existe uma noção de desresponsabilização de quem está fazendo a abordagem. Não fui eu que fui atrás de você, a máquina que me disse isso. Então, é uma coisa muito complicada e que gera esses erros que são sistemáticos. Aqui teve um caso, só para finalizar essa minha parte, para te dizer que eu não acho que isso por si só seria vai suficiente. melhorar o quadro. Não acho. Por si só, não acho. Temos uma questão que é... Não, mas deixa ele complementar com um dado não, que... Só para pontuar do caso de um erro que foi muito complicado, de um rapaz, um homem negro, aqui no centro de exposições, era uma festa, o São João estava com a família dele lá. Em Salvador. Em Salvador. Sim, em Salvador. Foi divulgado, né? E aí ele foi reconhecido por uma câmera, foi levado, abordado, verificou-se que ele era fugitivo, né? Já tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. Ele foi preso na frente de todo mundo, o filho pequeno, a esposa, todo mundo vendo, passando por aquele constrangimento. E esse caso teve uma atuação muito efetiva e muito importante aqui. Eu tenho que saudar exatamente a Defensoria Pública do Estado da Bahia, que faz um trabalho muito importante, e outras defensorias públicas também de outros estados também têm esse trabalho de, inclusive, criar pesquisa sobre isso. Eles foram buscar exatamente para atestar a inocência dessa pessoa, eles foram atrás de provas, que em tese não deveriam ter sido colhidas pela defesa. Né? Existe o ônus da prova é de quem acusa. De quem acusa, pelo então, menos assim, é isso que eu tenho escutado. Deveria ser tese, assim. Ele foi atrás para demonstrar que a pessoa ali não era ele e conseguiu demonstrar exatamente, mediante, salvo engano, exame de DNA, que verificou que ele não era a pessoa. Ele ficou preso 30 dias. Aí a pergunta é, o trauma que essa pessoa passou, o Estado, de alguma forma, ele vai indenizar? Será que essa mera indenização seria suficiente para trazer de volta a vida que ele tinha? Aí eu falo para você, você pode passar 1 hora de relógio na prisão, eu acho que essa 1 hora de relógio é suficiente para mudar tudo que você tinha em sua vida. Imagina passar 30 dias uma pessoa inocente. Então é importante que a gente fale sobre esses casos de falhas graves e sistemáticas, porque se uma tecnologia ela trabalha dessa forma, de uma forma enviesada, com falhas, com erros, e que vai de encontro ao que a gente espera exatamente de um sistema de justiça que seja justo, e que promova, de certa forma, lá na frente a equidade que a gente quer, eu acho que esse não é o caminho. Acho que o caminho é outro. E precisamos, principalmente, de espaços como esse para a gente discutir, que foi o que não tivemos aqui. Não tivemos espaço para discutir como é que a tecnologia seria implementada. E esse foi o grande problema. A tecnologia veio sem ninguém saber o que era. Não tivemos uma discussão da sociedade civil sobre isso. Hoje estamos tendo, no âmbito do Congresso Nacional e de outros espaços, porém, de uma forma atrasada, mas estamos tendo.
entendeu? Como vamos ter agora a As questão... consultas públicas, por exemplo. Exatamente. As audiências públicas. As audiências, onde especialistas vão ser ouvidos sobre aquilo, trazer pesquisas de outros países que já tiveram isso, que hoje, por exemplo, existe o banimento dessa tecnologia. Londres é um exemplo claro. Isso. E a sua opinião, né? Deixa eu voltar à pergunta. Será que se a gente melhorar o treinamento de pessoal de segurança pública acerca das limitações dessas tecnologias de monitoramento e outras, por exemplo, você acha que melhoraria ou não? Eu sou um pouco pessimista também, né? Porque quando eu vejo hoje no Brasil, a gente ainda discutindo em sede de STJ, reconhecimento de fotografia, o reconhecimento de pessoas e o descumprimento de regras claras e básicas que estão no Código de Processo Penal. Então, por exemplo, o Código de Processo Penal estabelece de maneira muito clara e óbvia que se a vítima precisar reconhecer alguém, ela não se deve colocar só o suposto acusado do outro lado no espelho falso, como normalmente é feito. Aí é um pouco de cena de filme americano. Deveria se colocar a pessoa e outras pessoas similares a ele para que a vítima ali o reconhecesse. Isso não é feito. Isso não, em regra, na grande maioria das vezes, isso não é feito. E isso está começando a mudar agora, porque o STJ resolveu, depois de alguns ministros mais filiados a uma corrente, vamos dizer assim, garantista do direito processual penal, começaram a anular processos, já começaram a anular decisões, a anular sentenças por falhas no reconhecimento, que estavam sendo feitos há muitos anos dessa forma. Há milhares de anos assim. Então, nos últimos anos, o STJ tem tido uma postura muito dura em relação a isso, e isso começou a ser alterado. Mas agora. E aí, veja, eu estou falando de reconhecimento fotográfico. Eu estou falando, muitas vezes... De tecnologia de 150 anos. De 150 anos. Estou falando de retrato falado. Estou falando de pessoas que estavam sendo condenadas por um retrato falado. Pessoas que estavam sendo condenadas por uma fotografia, que você mostra a fotografia para a vítima e pergunta, é essa pessoa? É essa pessoa. Sim. É assim. E aí eu gosto muito de trazer como exemplo, que para mim é um seriado, mas é um documentário, que é o seriado Justiça 2. O primeiro episódio do seriado Justiça 2, ele discute exatamente esse tema. Isso. Ele traz uma pessoa, eu não vou dar um spoiler aqui, né? Mas fica a recomendação. Fica a recomendação. Uma ótima recomendação. Ele traz uma pessoa que tem um poder financeiro maior numa delegacia e que é mostrado uma foto. E dessa foto pergunta, se foi essa pessoa que roubou a sua padaria, o seu restaurante, sendo que os assaltantes estavam encapuzados. E ele disse, foi essa pessoa. E a pessoa é presa e condenada apenas com essa informação. Um rapaz negro. Um rapaz, para variar, negro, jovem. Isso não foi cena de filme não é cena, do Brasil aqui, nossa. Isso não é ficção. O filme A Cidade de Deus, né? E isso acontece, e eu lhe digo, isso acontece em Brasília. Quer representatividade maior? Porque Brasília é o centro do poder. E o poder judiciário, na sua magnitude, está lá. E aí tem uma cena do filme que para mim é magnífica, que quem não tiver muito atento passa despercebido. Tem um determinado momento que este injustiçado passa por um viaduto e no viaduto está escrito lá: a justiça é feita de forma isonômica para todos. E ele sofreu aquela... Então assim, esse seriado eu recomendo muito. Ele tem discute várias questões, essa é uma das, né? E aí, associado a isso, eu gosto também de trazer muito uma cena de um outro filme, aí um filme mais americano, que é um filme chamado V de Vingança, ou V de Vendetta. Mas tem um pedaço do filme, que é um pedaço no qual o personagem principal, ele faz uma declaração para o povo de Londres, né, no caso ali do filme. E ele diz que o grande momento do filme é quando ele diz assim, eu sei que vocês permitiram que o Estado... que vocês perdessem direitos, que o Estado pudesse investigar mais, que o Estado fosse mais policial, que vocês deixam que o Estado ouça a sua conversa, aceita o toque de recolher, porque você está... E aí ele fala, mas o principal responsável por tudo isso é cada um de vocês. E ele diz, e eu sei por quê, porque vocês estavam com medo, né? Vocês tinham medo, e o medo fez com que vocês perdessem os direitos. Então eu acho que é um pouco isso. Então, quando eu vejo, hoje no Brasil, ainda se discutindo coisas muito superficiais como essa, eu não acredito, né? Que ainda que eu treinasse, porque como o Daniel falou, vai existir preconceitos. Treinar né? essas pessoas para saber operar a máquina. Exato, porque se hoje eu tenho no STF ainda uma discussão acerca de como se deve, de padrão mínimo de abordagem policial. Hoje o STF, ele depois de muito tempo, ele estabeleceu um padrão mínimo de como é que deve ser a abordagem, porque até então a abordagem policial era uma coisa extremamente subjetiva, né? E normalmente a abordagem se dava o quê? Com viés discriminatório.
né? E aí é só a gente olhar o nosso dia a dia. Você tá numa blitz, tá? Normalmente, a blitz para quê? Moto. É. E normalmente, que tipo de moto e que tipo de pessoas que estão na moto. É sempre assim. Vi Isso- uma ontem exatamente com isso. Tô vendo aqui na minha frente o que você tá falando. É isso. Ontem. Então, e aí, aí eu pergunto, será que esse policial não teve treinamento? Eu acredito que ele teve treinamento. Agora, há um viés discriminatório. E o pior de tudo é que normalmente esses policiais também são negros. Então, e aí a eu, música de Caetano Veloso. e aí eu não quero Tão dizer pobre aqui, de quase tão preto É. e vice-versa. eu não quero dizer que o policial ele é preconceituoso, mas a estrutura na Sim. qual ele está faz com que ele tenha, porque é assim que ele aprende. Ele reproduz. Ele reproduz o que aquela Estruturalmente. organização definiu que ele deve fazer, né? Então, assim, eu não sei Você se o me treinamento lembrou- seria suficiente. Eu acho que, eu não sei, eu acho que a gente precisaria mudar a estrutura de várias organizações de poder. Você me lembrou uma cena do filme, salvo engano, é M8 o nome do filme. Sim, já Eu sei assisti. qual é. Sei qual é. Poxa, a cena, não é spoiler, não, vou poder falar a cena do filme. O rapaz, estudante de medicina, negro, primeiro semestre, segundo, e ele tava na festa lá na Zona Sul, assim, bairro nobre, né, do Rio de Janeiro. E lá ele, negro, tá lá na festa e ele desce, sei lá, vai, vou embora pra casa, vai andando a pé. Aí o policial pega ele, bate, né, aquela coisa. E depois que desfaz o desentendido, o policial vai lá e ainda dá uma bronca nele. Poxa, você negro, tá vendo aqui você, não pode ficar andando em bairro bacana assim não. Ainda ele além, naquela situação horrível que ele se encontrava, ainda teve que lembrar que ele não tem esse direito Ele de não andar ali. pertence àquele lugar. E não pode andar só de liberdade foi tolhida em Exato. vários sentidos, né? Exatamente. Então, esse filme também, o M8, né? M8. Fica aí também a indicação. E só para nível de uma coisa interessante, o ator é o mesmo. É o mesmo. É o É o mesmo. mesmo ator do M8 Coincidentemente. Do e, Justiça 2. e do Justiça 2. É o mesmo onde tem ator. essa, inclusive, É. acho que dos melhores, o É. Paiva.